quer aprender a precificar o seu produto artesanal, assiste essa aula que ela vai te ajudar a construir aí o seu negócio de artesanato de uma forma mais lucrativa, tá bom? Bom, hoje eu venho trazer aqui para vocês um pouquinho, né, do que eu vivi, né, do que eu já experimentei com relação a esse processo de precificação de artesanato, com a minha experiência com o artesanato e apresentar um pouquinho para vocês de um método que eu tô aplicando, né, um curso que começa inclusive amanhã as inscrições para o curso de precificação artesanal. Então, quem tiver interesse é só acessar aí o link da bio, tá? Entrar no link do WhatsApp do Acelera Artesão e lá eu dou todas as informações sobre esse curso, tá? Então, vamos lá. Eu queria saber se vocês, né, que fazem artesanato, se vocês estão aí com dificuldade de precificar o produto de vocês, se você é aquela pessoa que compara preços, né, faz pesquisa de preço de mercado, que tem medo de precificar, de colocar preço no seu produto, fica inseguro com o que está no mercado, fala, eu não vou conseguir vender e, né, fica aí inseguro com o seu processo de precificação artesanal. O que acontece, gente? Primeira coisa que a gente tem que entender é que precificar um produto artesanal, a gente passa por fases, né? Então, dentro da metodologia da precificação inteligente, que é a precificação que eu utilizo no método do Acelera Artesão, e também a gente vai estar fazendo o lançamento do curso amanhã, tá? Tá aberta já as inscrições. É uma metodologia onde a gente passa por 4 fases. A primeira fase é o quê? A fase do mindset financeiro. Porque o que acontece? Quando você vai precificar o seu produto, você tem que entender que você tem que saber o que você pensa sobre dinheiro. Qual que é o seu relacionamento? O que você acredita sobre dinheiro? Porque não adianta você querer colocar um preço, né? Que na hora que você coloca o preço, você pega uma planilha que ensina você a precificar corretamente, porque isso aí tem os cursos, hoje a maioria é assim, vai lá e te oferece uma planilha. Você faz o cálculo correto, tá lá calculando. Só que na hora que chega no preço final, você fala, mas esse produto tá caro. Então, se você não transforma a sua mentalidade financeira, se você não faz esse processo de transformação no seu negócio, na sua mentalidade, você não vai conseguir gerar uma harmonia dentro do seu negócio. É como se você estivesse vendendo um produto que você já sente que aquele produto está caro. Então, como que você quer que o cliente não ache que o seu produto está caro? Porque muita gente fala para mim assim, ó, as pessoas aqui na minha cidade não valorizam o meu trabalho. As pessoas aqui na minha cidade não gostam do não acham que meu produto é um produto caro, não gostam do preço que eu coloco. Né? Então, quando você tem esse cenário na sua vida, é porque a sua mentalidade financeira talvez esteja interferindo no seu resultado final. Certo? Então, é o primeiro ponto que você deve observar. Então, dentro desse processo da mentalidade financeira, é a primeira fase. É isso que a gente vai trabalhar no curso, tá, gente? Vocês vão aprender a desenvolver, a ver como que tá a mentalidade de vocês e aplicar técnicas para você transformar a sua mentalidade. Que aí a gente vai chegar depois lá, que eu vou falar para vocês, das fases que a gente passa, né, da etiqueta da prosperidade. E lá na etiqueta da prosperidade, a gente tem a fase, né, da mentalidade inicial, a fase da prosperidade, da abundância. Então, quando você começa a trabalhar essa mudança de mindset, essa mudança de mentalidade financeira, você começa a alavancar essa escala. Você passa da fase inicial para a fase da prosperidade e mais posteriormente para a fase da abundância, tá? Então, você tem que pensar fora da caixa, pensar que para você precificar um produto artesanal não existe regrinha básica, né? Aquela famosa regrinha de multiplicar por 3, até essas planilhas aí que está disponibilizada no mercado, isso aí é uma parte do processo, tá, gente? Isso aí é só uma parte. Não adianta nada você aplicar essas metodologias se a sua mentalidade financeira não está congruente com o resultado que vai ser oferecido ali naquela planilha. Tá? Então, primeira coisa, trabalhar essa base, essa estrutura da mudança de mentalidade. A segunda coisa, a segunda fase, né, que a gente trabalha na precificação artesanal é quando a gente pensa na questão do público-alvo. Quem é o seu público-alvo? Quem é a sua persona? Para quem você vende? Quem são os seus clientes?
Se você está começando, se você ainda não tem, né, uma ideia de quem é o seu cliente, você vai ter que pensar, né, no produto, né, o que você vai querer oferecer. E aí você vai começar a pensar, né, fazer algumas sugestões até você conseguir definir um público para você, tá? Então, você sabendo para quem você está vendendo, fica mais fácil a sua comunicação, que aí entra aquele pilar do artesão da nova era, né? Que é o pilar da comunicação. Fica mais fácil você comunicar, você fica mais assertivo na sua comunicação. E aí tudo que você vai comunicar com o seu público, ele tá congruente, tá conectado, tá em sintonia com o seu público. Porque se você não sabe, né? Se você não define, você fala você não sabe para quem você está falando, você não sabe nem qual a linguagem que vai ser necessária você utilizar para aquilo. Então a gente tem que entender que é importante a gente saber o nosso público para a gente entender o que eles gostam, né? Os lugares que eles frequentam, porque tudo isso interfere. Até quando você for fazer uma produção de conteúdo para sua página, né? Para o seu negócio, você vai ver que você vai ter que colocar características ali que gera atração naquele público, que você já definiu aquele público, você colocar situações, às vezes lugares que você vai, que aquela pessoa gosta, que aquela pessoa se interessa, que você vai começar a despertar aquela questão da pessoa criar aquela conexão com você e com a sua marca, com o seu negócio. Certo? A próxima fase, né, que a gente passa, aí é a fase da etiqueta da prosperidade. A etiqueta da prosperidade é aonde a gente vai aplicar, né, aquela famosa tabela de precificação, onde a gente trabalha em 5 etapas, né, que é a parte de você definir o preço da mão de obra, preço de material, os custos fixos. Você também vai definir o preço de venda, né, e a aplicação do método da etiqueta da prosperidade. O que é quando eu falo etiqueta da prosperidade? A etiqueta da prosperidade é um método que eu criei no meu negócio, né, e hoje eu ensino as pessoas a aplicarem. Qual que é a intenção, né? Qual que é o objetivo dessa etiqueta da prosperidade? É você mudar a sua mentalidade, você sair de um ponto A, que talvez seja o ponto que você está hoje, e você ir para o ponto B e até você chegar no ponto C. Que é o quê? Se você está tendo um faturamento hoje com o seu artesanato de R$1.000, e aí você quer passar para R$2.000, então você já define o ponto B. Quer passar para 3.000, 4.000, o valor que for, entendeu? Você faz as definições de metas dentro do seu negócio. Então, quando você precifica o seu produto com esse olhar, né, que você tem um objetivo de crescer, não importa como você está hoje. Se você não tem como, né, agregar valor ao seu produto, se você não tem como colocar algumas taxas, colocar corretamente, né, os valores, não tem problema, gente. Começa aplicando o método. Começa aplicando tudo certinho. Porque quando você chegar, porque quando a gente está pequeno e a gente já começa a fazer as coisas certas, quando a gente está grande, a gente já não precisa aprender mais, né? Então aquilo lá já faz parte do seu negócio. É igual uma educação, né? Quando a gente é criança, se você aprendeu aquilo quando criança, por que é mais difícil a gente aprender quando a gente está adulto? Porque quando você está começando um negócio, não tem tanta coisa para ser corrigida, né? Agora, quando você já cresceu o seu negócio, é mais difícil você consertar os erros. Então, principalmente se você está começando agora, né, seu negócio de artesanato, pensa em aplicar uma metodologia, pensar nessa parte de gestão, pensar como um artesão da nova era, pensar que na sua vida você tem que olhar para o seu negócio com um olhar de artesão da nova era mesmo. Aquele artesão que pensa o quê? Que tem o poder da consciência, aquele artesão que busca melhorar e aperfeiçoar o processo da técnica dele, porque muita gente fica presa só nesse processo, tá? Ele olha também para a parte do empreendedorismo do negócio dele, ele olha para a parte da gestão, ele olha para a parte da comunicação do negócio dele, então ele dá atenção, ele sustenta os 4 pilares do negócio dele, ele não fica só em um, tá? Então a etiqueta da prosperidade, ela vem trazer essa evolução mental com relação à precificação artesanal. Então, a gente já começa a trabalhar essa questão da mudança de mindset lá atrás, né, na primeira fase.
Então, quando você chega aqui na terceira fase do método da precificação inteligente, você já vai entender que você está apenas aplicando o que você aprendeu na primeira fase. E aí aqui você já está definindo, né? Você começa a definir o seu plano de metas, você começa a traçar uma rota para o seu cenário se transformar com dados mais concretos no que você está falando, no que você está apresentando, certo? A outra fase que a gente tem, né, que é a fase do ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio do seu negócio, gente? O ponto de equilíbrio nada mais é do que a parte onde você vai estar definindo o que você vai apresentar no seu negócio de artesanato, né? O que você vai ter que fazer para você manter o seu negócio, para você poder crescer o seu negócio. Então, quando você aplica, né, essa metodologia do ponto de equilíbrio, você determina quantas peças são necessárias você produzir e quantas peças são necessárias você vender para você conseguir atingir um faturamento X. Por que é importante a gente ter essa definição do ponto de equilíbrio? Porque quando você tem a definição do ponto de equilíbrio, você tem clareza para você fazer um lançamento de um produto, você tem clareza de você definir como que você vai apresentar aquilo, para quem você vai oferecer, em quanto tempo você vai ter o retorno sobre o investimento do material, né, da mão de obra que você colocou. Então, quando você define esse ponto de equilíbrio, você tem lá uma meta, né? Então, se o seu ponto de equilíbrio para você manter o seu negócio hoje, você tem que vender 10 peças, 20 peças, então, quantas peças você tem que produzir no mês? Quantas pessoas você precisa captar para poder fazer essas vendas? Você entendeu? Então, é tudo, uma coisa está ligada à outra, tá? Então, o ponto de equilíbrio, ele vai te ajudar no seu processo de vendas, tá? Eu falo que o ponto de equilíbrio, ele é aquela fotografia que o setor de vendas precisa para ele poder implantar as metas deles, né? Traçar o processo de como vai ser o processo de venda deles em cima daquela meta que o ponto de equilíbrio apresenta. Então, ela traz uma fotografia. E essa fotografia, ela te traz clareza para você ser mais assertivo e para você ser mais objetivo. Porque, gente, um negócio foi feito para dar lucro. E se você não sabe nem qual que é o ponto de equilíbrio do seu negócio, como que você sabe se o seu negócio está dando lucro ou prejuízo? Né? Então, é muito importante a gente ter essas informações, né? A gente ter esse conhecimento, porque o nosso negócio vai depender disso, entende? Então, só para recapitular, né? O processo de precificação artesanal, ele não é aquele processo que você simplesmente chega e aplica um método, coloca numa planilha lá e ela faz o cálculo para você. Isso aí nós temos aqui. Isso aí é uma parte do nosso processo. É apenas uma aula do nosso processo. Enquanto vocês não construírem uma mentalidade de prosperidade, uma mentalidade de abundância para o negócio de vocês, o sucesso de vocês vai ser impactado. Ele não vai ser, tipo assim, espontâneo. Ele vai ser sacrificado. Por quê? Porque vocês não apresentam uma metodologia para o negócio. Então, quando você começa a trabalhar a mente de vocês e levam isso pensando em ter sucesso no seu negócio, em aumentar o seu faturamento e usando uma estratégia de precificação inteligente, os seus resultados vão ser muito mais acelerados. A conexão com o seu negócio, a conexão com seus clientes, a conexão com o mercado, ela toma uma outra proporção. Então, pensem muito quando vocês forem precificar o produto de vocês, pensem que a precificação, a base da precificação é você entender quem é você quando você se direciona à questão financeira, quem é você no dinheiro, como é a sua mente, o que você pensa, o que você quer.
Quais são os seus objetivos financeiros? Porque essa mentalidade sua, pessoal, vai resultar lá na definição final do seu ponto de equilíbrio. Então, passa por essas fases, define essas fases, entende que cada situação, cada fase que você precisa passar, ela tem um ciclo dentro dela. Para você desenvolver o seu mindset financeiro, existe uma técnica para você captar quais são as suas crenças que te limitam com relação a dinheiro. Existe uma técnica para você transformar a sua mentalidade e construir uma mentalidade próspera, uma mentalidade abundante para o seu negócio. Então pensem nisso, tá? Público-alvo, essencial, gente. Pensem nisso, reflitam e comecem a pensar que o negócio de vocês tem tudo para ser um negócio abundante, mas vai depender de vocês tomarem uma decisão, né, de melhorar e de fazer o seu negócio acontecer. Tá certo? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? Pode fazer aí. E se depois deixem aí nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram do tema da precificação, tá? E amanhã tá aberta as inscrições para o nosso curso de precificação artesanal inteligente, tá bom? O link tá aí na bio. É só vocês entrarem no WhatsApp do Acelera Artesão.